E mais uma vez, o Comitê Científico do Estado voltou a se reunir para analisar o atual cenário da pandemia. Diante da redução do número de mortes e internações por Covid e o avanço da vacinação, a capacidade de público nos estádios de futebol foi ampliada. Também começou a discutir a possível liberação de festas de Réveillon. A repórter Jéssica Cruz acompanhou toda a reunião e vai trazer mais detalhes para você. Boa noite, Jéssica. Oi, Gilvan, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pela TV Atalaia. Olha, a reunião teve duração de mais ou menos 2 horas, começou às 3 da tarde, e um dos assuntos foi justamente a quantidade de público em estádios de futebol, e é por esse assunto que a gente começa a falar com o Givaldo Ricardo, que é superintendente de comunicação do Estado. Boa noite, Givaldo. Boa noite. Olha, muita gente estava curiosa para saber o que aqui ia acontecer com relação aos estádios. A quantidade de público pode ser maior que 50%? Pode sim. A autorização para público em estádio de futebol em Sergipe começou com 20%, chegou a 30%, depois subiu para 50% e houve uma solicitação da organização dos jogos lá do Batistão. E diante do panorama da Covid-19 no estado, vivemos um momento muito bom. Nós fechamos o mês de outubro apenas com 20 óbitos, temos uma taxa de contágio entre as mais baixas do Brasil, também uma ocupação de leitos de UTI que gira em torno de 20%, lembrando que nós já tivemos leitos de UTI, 240 leitos de UTI no estado, eu estou com um pouco mais de 20 pessoas internadas. O comitê resolveu aumentar para 75% a capacidade do estádio Lorival Batista. Lembrando que todos os protocolos continuam em vigor, inclusive com o uso obrigatório de máscara. Uma outra coisa que foi solicitada e o comitê resolveu autorizar foi a não exigência mais dos 30 minutos antes para entrar no estádio. Havia uma solicitação já há algum tempo para que isso fosse quebrado devido à cultura do futebol, que é de chegar realmente na hora que o jogo está começando. Então isso também, essa exigência não vai mais constar, e como também a autorização para consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Mas é preciso apresentar o cartão de vacinação ou o teste de RT-PCR de que não está com a Covid-19? Essa exigência continua. Necessário para ter acesso ao estádio ou as 2 doses da vacina, ou seja, a vacinação completa, ou o teste negativo, RT-PCR ou antígeno, 72 horas antes do início da partida. Saindo do esporte, vamos falar sobre as festas. Muita gente também estava com dúvidas com relação à quantidade de pessoas em locais abertos e fechados. Aumentou essa quantidade também? Não, continua a mesma decisão que foi tomada em 1º de outubro e que foi anunciada na última segunda-feira, porque houve um prazo para que isso fosse adequado. O comitê definiu que quem quiser fazer eventos acima de 600 pessoas em ambientes fechados, acima de 900 em ambientes abertos, precisa, além da autorização da Secretaria de Saúde, a exigência também das 2 doses da vacina ou do teste RT-PCR ou antígeno. Esse fez parte de um planejamento de 30 dias atrás, em que entraria em vigor se a pandemia não tivesse alteração. Como não houve nenhum tipo de alteração, está devidamente autorizado. Só que também a gente se aproxima das festas de final de ano. E também já há alguns municípios se movimentando, querendo a realização de Réveillon. O que o governo decide sobre esse tema? Não há dúvida, os especialistas reforçam sempre essa informação de que a melhoria da pandemia no estado tem a ver com 3 situações. Primeiro, o avanço da vacina, as medidas de distanciamento e o uso da máscara. Então, em relação às festas de Réveillon, não houve nenhuma decisão na reunião de hoje, mas houve uma discussão em que o comitê começa a acenar com a possibilidade de criar uma meta para que as festas de Réveillon sejam liberadas por município. Essa meta pode gerar em torno de 90% da população vacinada com as 2 doses para que a autorização de Réveillon aconteça. Por enquanto, não há essa decisão, houve apenas uma discussão, um debate dentro do comitê, mas é possível que nas próximas reuniões essa situação seja deliberada. Alguns estados também já tomam decisão com relação à utilização ou obrigatoriedade da máscara. Sergipe já tem alguma decisão ou debate já o assunto? Não, esse assunto não foi debatido. Sergipe tem uma lei estadual que trata da obrigatoriedade do uso da máscara e o comitê não aceitou sequer tocar no assunto
no momento de desobrigar o uso da máscara. O uso da máscara em Sergipe continua obrigatório, previsto em lei, e temos as provas científicas, temos todas as informações de que foi um instrumento e está sendo um instrumento muito importante para diminuir a propagação. Por enquanto, sem discussão sobre a retirada da máscara. Muito obrigada, Givaldo Ricardo, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Ok, muito obrigado. Boa noite para você.